queridos irmãos, todos me ouvem aí mesmo, aí no final? Sejam todos muito bem-vindos. É com muita honra, né, que nós estamos aqui mais uma vez na casa de Sebastião Hart, porque é sempre um motivo de muita alegria para nós, espírito encarnado nesse planeta, ter momentos como esse, possibilidade de estudo e a vontade do trabalho na seara do Mestre Jesus, que nós ainda estamos, né, nesse longo aprendizado. Nós hoje estarei aqui conosco nosso irmão André, e por motivo de viagem não foi possível. O André já tinha conversado comigo, nós já estávamos aí atentos a esse dia 30. E como ele deixou o tema livre, nós trouxemos uma proposta de estudo, porque hoje a gente fala muito, vê, ouve e comenta sobre as questões de guerras, de indisposições, e está muito em voga o que a gente chama hoje de mediação de conflito. Por todos os lugares que a gente anda, na educação, na saúde, nas ouvidorias que estão distribuídas por todos os órgãos públicos, nós trabalhamos muito com a questão da mediação de conflito. E a gente tem visto, são vários estudiosos, inclusive americanos e brasileiros, que estão empenhados, né, nessa nova versão da relação humana, no sentido de apaziguar, de amenizar os conflitos. Então nós estamos vendo resultados muito importantes para a nossa sociedade de uma maneira geral, e na educação isso é muito forte, tem sido muito forte, e a gente tem conseguido realmente diminuir o impacto das emoções quando vem um pai, uma mãe, a nós, né, na educação, o filho traz a problemática para os pais e a indisposição. Mas eu estava fazendo um estudo para falar, e aí eu fiquei pensando em traçar uma relação dessa necessidade que a gente tem como espírito eterno e da proposta da doutrina espírita nas nossas vidas, com a renovação, com essa liberdade de aprender devagar e sempre, que a graça de Deus nos permite através das encarnações. E aí eu comecei a pensar, qual é a proposta da doutrina espírita e do Mestre Jesus, que tem a ver com esse momento da humanidade, e por que agora nós estamos mais atentos à questão da negociação, da diminuição na fala de impacto, da mudança com as palavras na hora da conversa, na hora dos atendimentos. É porque o reino de Deus, ele está na terra também. O Mestre Jesus nos disse isso lá atrás. E estando na terra, a vibração é muito grande de amor, apesar de ainda haver no planeta como o nosso muito ódio, muito rancor, muita dissensão. Mas nós somos espíritos eternos e estamos trabalhando neste caminho para melhorarmos sempre. E é essa vontade que está embutida já, né, inserida nas nossas vidas eternas, que faz com que o mundo hoje comece a pensar de uma maneira diferenciada. Porque antes a gente achava que o conflito resolveria as coisas. Aí a gente tem o exemplo das grandes guerras, né? E essas guerras menores que acontecem todos os dias, perto de nós e mais longe de nós. Então o livro Jesus no Lar, que é psicografado pelo Chico, o espírito Enélio Lúcio, na lição 15, ela traz uma mensagem maravilhosa sobre essas questões, porque ela tem como título O Ministro Sábio. E Jesus e os apóstolos se encontravam no final dos dias para conversar, e nesse momento dessa lição, ele estava na casa de Pedro. Havia uma conversa, a princípio informal, e Mateus, nós sabemos que Mateus era cobrador de impostos, então ele estava vinculado à política do momento, né? E ele conversava ali, discorria sobre as questões de quem manda e aquele que obedece, aquele que presta o serviço. E ele dizia que a missão dos que dirigem a massa popular
dos administradores era a de mandar, e a missão daqueles que estavam ali para trabalhar era a de servir. Muito parecido com os dias de hoje, né? A gente vê aí patrões, empregados, súditos, muitas das vezes ainda, mesmo não tendo mais os reis aqui no nosso lado do mundo, né? Mas a gente acaba vendo ainda trabalhos escravos. E aí, Jesus, ouvindo aquela conversa e vendo que os olhares se voltavam para ele como um pedido de socorro, né? Acalenta no Senhor Jesus. E aí é bom que nós imaginemos, né, essa cena, Jesus agora aqui conosco, trazendo o acalento, trazendo o afago, o amparo que ele sempre traz, mas para que agora nesse momento a gente se coloque no lugar desses irmãos que lá estavam e que ouviram de Jesus mais uma das suas histórias. Essa história era de um reino, e esse reino tinha lá várias pessoas reivindicando várias situações com as questões sociais. Esse rei, ele não era um rei ruim, ele era um rei bom, mas ele só era um rei bom, ele não fazia o bem. E a doutrina espírita vem nos dizer que quando nós não fazemos o bem, ou não nos empenhamos para que o bem aconteça, a gente não está fazendo muita coisa não. Porque nós não estamos fazendo o movimento de replicação do bem pelo mundo. Então a gente não atrapalha ninguém, mas também a gente não ajuda, e nem a nós próprios. E aí esse rei começa a sentir daquela comunidade, daquelas pessoas que estavam sobre a seu mando, que eram até sua propriedade, alguns deles, uma revolta, um movimento de revolta. E aí começaram a se formar grupos em que as pessoas desses grupos estavam contrárias a várias situações, havia muita insatisfação. E o rei, que não era mau, queria dar um jeito naquilo. E ele logo pensou: preciso de alguém para conduzir aqui no reino essas pessoas de maneira que elas não se revoltem contra mim, porque até então a preocupação dele era que ele continuasse como rei no mando, e aquelas pessoas sabiam que ele continuaria, porque o reinado, ele só é perdido quando o rei morre, e aí ou teriam que matar antecipando a morte do rei, ou ainda quando o rei tem filho que envelhece muito, que não dá mais condição, que passa, que fica dentro da própria família, né? Então ele vai, tem a ideia: perdi o controle de tudo, né? E agora como é que eu faço? Vou colocar aqui um ministro, para que esse ministro possa ver como é que vai fazer para diminuir esse ranço dessa comunidade comigo, né? E eu possa continuar no meu reinado sem muitos infortúnios. Então ele contrata, em primeiro lugar, um juiz. O rei achou que o juiz seria a pessoa ideal, porque o juiz conhece das leis e iria criar leis, obviamente, que pudesse conter ali aquela manifestação. E o juiz, como conhecedor das leis, documentou, escreveu, criou realmente muitas leis, aumentou tudo que tinha direito na legislação deles, mas só fez isso. Então ele também, o juiz, não ajudou a diminuir o descontentamento. E o povo, que já se sentia pressionado com a criação de novas leis, sentiu ainda mais acuado e mais revoltado. E aí lá de novo o rei, com a mão na cabeça, pensando o que ele faria agora, continuou na investida de um ministro. Havia naquela época muitas pessoas, como nos dias de hoje, que são muito boas de fala, de convencimento, né? Então ele chamou um doutrinador para ser o ministro do seu rei. E o doutrinador, como é muito bom de fala, com aqueles discursos veementes, né? Preciosos, cheio de argumentações, mas sempre em defesa do rei, falando das coisas boas que o rei fazia. Por quê? Porque o rei não fazia coisas más, então tinha coisas boas que ele
fazia. E não se preocupou diretamente em ouvir, né, as pessoas, não. Ele falava, e assim passou o tempo. E ainda a revolta aumentando, a dissensão, a desunião. E o rei já não podia mais nem falar em público, porque ele estava até correndo risco de tanto que havia desgaste social. Aí eu gostaria que nós estivéssemos nos colocando nesse momento, nessa situação, porque nós estamos aqui no reinado, né? Porque nós estamos sobre o planeta Terra, e há sempre pessoas que mandam, e nós, espíritas e cristãos, estamos aqui no meio dessa comunidade, dessa sociedade, nos comportando todos os dias, adequadamente ou inadequadamente, de acordo com aquilo que vem para nós. E aí a gente pensar nesse movimento doutrinário e no esclarecimento da doutrina espírita, que nós sabemos que a vida não é só aqui. Ao contrário daquele povo, que ninguém, naquela época, daquele grupo lá, sabia dessa forma de existência da vida sempre. E que uma vez comprometidos, quando encarnados, nós estaremos comprometidos com as ideologias, com os pensamentos, com a vibração, enquanto desencarnados também. Porque o processo de vida é eterno, muda só a roupagem física e a gente continua no mesmo processo mental. Então ele chamou, não deu certo, o doutrinador, o juiz doutrinador, e aí ele pensa, pessoal muito crédulo, e eu vou chamar um sacerdote. Chamou o sacerdote, e o sacerdote, por ver tanto descontentamento, começou a amaldiçoar aquela população, que já estava revoltada, e agora estava muito mais. Porque o sacerdote, as pessoas pensaram que ele ficaria neutro, ou que ele pudesse defendê-los, reivindicando assim algumas das necessidades que eles tinham, estavam a colocar ali, por isso que havia a dissensão. Mas o sacerdote estimulou a discórdia e o rei continuava em maus lençóis. Aí o rei chama um médico, porque ele achava que já era uma doença crônica da população. Tem alguma coisa errada com esse povo. Vamos ver se o médico vai nos ajudar a melhorar a condição desse povo. E o médico, como um bom cientista, logo deu um diagnóstico daquela comunidade, daquela sociedade, daquele povo. Ele disse que todos estavam loucos, porque eles pensavam diferente, porque eles se comportavam de maneira diferenciada, porque a rebeldia não fazia parte até então daquele reino. Todos ouviam e aceitavam tudo que era colocado desde sempre. E naquele momento o próprio médico foi agredido e não pôde continuar no cargo, não conseguindo mais uma vez o intento. E agora, né, o que fazer? O rei já não sabia mais, o caos estava estabelecido, as escolhas tinham sido feitas, cada um dentro da sua formação e do seu potencial de conhecimento não tinha dado jeito naquilo que era hoje o principal objeto de estudo do rei, de preocupação do rei, porque ele já não conseguia mais, inclusive, funcionários para cuidar das suas terras, ninguém mais confiava nele, e também as pessoas começaram a não confiar umas nas outras, porque havia, né, a dissensão, óbvio, havia um ou outro que queria defender o rei. Então eles estavam realmente num conflito muito grande, muito parecido com esse dos dias de hoje, onde a gente não sabe, né, o que a gente quer de fato, onde a gente faz muitas críticas a tudo e a todos, onde a gente não observa que estamos todos nós no mesmo barco e que se nós não caminharmos com amor, se não nos dermos a mão, tudo desanda. A gente acha assim que, pode aquele lá que está fazendo o errado se danar, que aqui a gente vai ficar bem. E quando acontece uma coisa ruim nesse mundo, essa coisa ruim, ela repercute em cada um de nós, porque a energia do mal, ela se dissipa com a intensidade muito grande, uma vez que nós, espíritos que estamos aqui no planeta,
temos ainda em nós muito dessa energia. Nós ainda estamos muito vinculados às questões de vaidade, às questões de diferenças, nos achamos ainda muito melhores uns que os outros. E ainda temos as nossas convicções, e por causa delas, quantas vezes nós nos indispomos, em momentos inclusive de espaços que a gente está dentro de religiões. Nós tivemos as guerras santas e hoje nós ainda temos guerras envolvendo as questões de fé. Nós ainda temos dissensões dentro da nossa própria família por conta das religiões que nós professamos ou das ideologias que nós achamos que são as corretas. A gente ainda vem se posicionando, mesmo como espírita, como se fôssemos detentor de toda a verdade. E aí, para nós também aqui na doutrina espírita, a gente sabe que essa verdade, ela é atemporal, que é a única verdade, que é o bem e o amor universal. Porque não há paz em lugar nenhum do mundo se cada um de nós não estiver bem. Porque a paz é uma conquista interior. Ela tem que ser de dentro para fora. Todos os grandes líderes, religiosos ou não, mas que promoveram a cultura de paz no mundo, e os que promovem hoje atualmente, citando dentre eles o Divaldo Pereira Franco, que é um representante da doutrina espírita no Brasil e no mundo, como embaixador da paz, né, pela ONU. Então a gente, mesmo esses que estão aí nesse movimento, eles mostram para nós que a paz começa em cada um, de dentro para fora. E que mesmo com toda a turbulência, qualquer um de nós, se conquistar essa paz, mesmo estando em guerra fora, nós estaremos em paz. Quantas vezes a gente já viu isso acontecer com pessoas célebres que estavam presas, estavam no meio das guerras e tiveram a lucidez, tiveram a paciência, a resignação e conseguiram estar com eles próprios dentro do amor, dentro desse processo de individualização com o Criador, de alguma forma. Nós não estamos falando só do nosso Deus, porque tem muita gente que crê, né, em outros deuses ou não crê em deuses, mas que também conseguiu se estruturar com essa energia de paz, de equilíbrio, de harmonia. Quando nós estamos harmonizados, o que acontece com as nossas energias? Elas são energias que vão também contagiar aos nossos irmãos. Toda vez que nós nos desconcertamos, nós desconcertamos um monte de gente. Cada vez que nós partimos para o outro com agressividade, é a agressividade que a gente vê se promover no círculo todo onde nós estamos. E quando nós nos centramos na nossa necessidade e evitamos, e aí entram as más palavras, mas principalmente os maus pensamentos, que vão fazer com que essas energias estejam mais equilibradas e trazendo paz. Por que a gente se sente tão bem dentro da casa espírita? Por que a gente fica aqui parecendo que a gente está no céu, né? E aí quando a gente sai, chega bem ali, já volta tudo de novo. Porque aqui nós fizemos a opção de vir, estamos participando de um grande banquete espiritual, nós, encarnados e desencarnados, partilhando de energias que são direcionadas a nós por Deus, pelas nossas próprias necessidades. Os carinhosos mentores, benfeitores, trabalhadores da Seara de Jesus, apesar de nós, eles fazem todo o trabalho que se faz necessário, e aí nos atendem nessas demandas nossas. E a gente até consegue sentir um pouquinho dessa paz que a gente quer no mundo, né? Muitas das vezes aqui dentro da casa espírita. Também nas reuniões de família, de vez em quando a gente consegue, né, ter muito de vez em quando, né, na família a gente consegue ter aquele momento em que a gente sente aquela calmaria, que é bom estar juntos. Mas lá nesse reino, como no nosso reino aqui, esse rei pensou, então está tudo desorganizado, a gente agora vai ter que partir para a força bruta. E chamou um célebre general
para ser o novo ministro. E esse general, né, a gente já conhece, general, providências drásticas, forças armadas, e agora não dava mais para conversar, não dava mais para tentar, tinha que arbitrariamente conseguir fazer com que a paz voltasse a reinar. Novamente, né, muitas mortes, muitas vidas ceifadas e novamente a falência, né, da proposta do rei. E aí o rei resolveu ficar uns 2 dias pensando lá, porque não tinha acertado de jeito nenhum. Tudo que ele achou que poderia não deu certo. Então veio à memória dele um sábio, um grande sábio que existia naquela região lá, e ele pensou: o sábio não vai querer aceitar, né? Mas eu vou tentar assim mesmo, porque eu não tenho outra alternativa. E aí ele vai até o sábio e o convida. E por incrível que pareça, o sábio, que realmente era sábio, o ministro sábio, aceitou. E diferente dos outros que já chegaram, né, ocupando seus espaços e determinando e fazendo, acontecendo, o sábio resolveu se reservar para meditar e pensar em tudo o que estava acontecendo. Ele não estava a par de todas as coisas, porque o sábio vivia num lugar mais isolado da cidade e não ficava sabendo das fofocas, ele só sabia das notícias boas, porque ele já estava atento em relação a isso. Vivia lá meditando, vivia promovendo energias benéficas, né? Fazendo o seu esforço individual para ele e para os demais. Então o sábio pensou, refletiu e chegou até o rei e disse que queria ele mesmo fazer as diligências para conhecer a necessidade daquela comunidade. Ele queria sentir por que o povo estava tão enraivecido, por que havia hoje tanta dissensão, se a vida inteira para trás, dos reinados anteriores inclusive, porque tem a história, né, do povo, e ele sabia que toda a vida era assim, um mandava, os outros obedeciam e estava tudo certo. Então ele indo até as fontes, o que ele descobre? Que aquelas pessoas não tinham casa para morar, não tinham acesso à educação, não tinham acesso à saúde, era tudo muito caro. Então quem tinha menos continuava tendo muito menos, e aqueles poucos que estavam a favor do rei é porque eles eram beneficiados diretamente pelo rei, porque o rei precisava deles e aí beneficiava-os imediatamente. Então o sábio resolveu voltar depois da sua pesquisa de campo, né? E chega para o rei e diz para o rei o seguinte, que ele gostaria que o rei permitisse que ele começasse a construir, junto com aquela comunidade, tudo aquilo que eles precisavam. E eles iam trocar o serviço que o rei precisava, e o rei forneceria todo o material, né, todos os recursos, para a construção de uma nova estrutura social, de moradia, de médicos, de escolas. E aí esse povo, com essa ação concreta do bem, ele ir lá e fazer, ele estava junto com as pessoas, construindo, eles foram mudando o pensamento novamente em relação ao rei, porque não precisou o sábio dizer nada da postura do rei. Mas eles viram que o rei não era um homem mau. Ele só não sabia como é que ia fazer o bem. E nesse momento ele começa a reverter o processo e todas as pessoas começam a olhar umas para as outras dentro das suas necessidades, porque todo mundo foi trabalhar em prol de todo mundo. E o rei era só mais um que precisava, né, dos recursos, que precisava daquela mão de obra, daquele trabalho. Então a gente tira aqui que a desconfiança ela foi gerada por uma carência, que é isso que a gente trabalha muito na mediação de conflito, que a gente chama de necessidade. Qual é a necessidade do outro? Por que que ele está agindo assim comigo? Não é uma questão pessoal. Ele não vem de encontro a mim fazer uma cobrança porque ele acha que eu tenho culpa daquilo, mas porque ele tem uma necessidade que está lhe incomodando terrivelmente.
E a forma como nós recebemos essa necessidade, a forma como nós comportamos em relação à necessidade do outro, é que vai fazer toda a diferença. Nós espíritas sabemos que estamos aqui no planeta com aquelas pessoas com as quais nós precisamos de conviver. Estamos nos núcleos familiares que necessitamos. Ninguém aqui está na hora errada, no lugar errado, nasceu na família errada. Mesmo que nós não estejamos com as nossas famílias biológicas, é assim que nós precisamos de estar. Porque a criação divina, ela é perfeita. O movimento da vida é perfeito. Quem desajusta somos nós por conta do nosso livre-arbítrio. E aí nós podemos tomar as nossas decisões, fazermos as nossas escolhas. E quando nós fazemos escolhas indevidas numa encarnação, na próxima encarnação, óbvio, quem tirou do lugar é quem tem que pôr. Somos nós mesmos que vamos nos ajustar. Esse processo, ele é individual, mas tem todo o processo coletivo. Nós estamos colocados com aqueles irmãos com os quais muitas encarnações a gente não conseguiu conviver. E aí nós estamos querendo largá-los de mão. Nós estamos dizendo que não temos mais paciência, porque nós não temos paciência conosco, porque a gente ainda não evoluiu, e a gente não quer entender que a gente ainda se comporta assim, porque nós estamos num processo de evolução que é lento por nossa própria causa, porque nós ainda não despertamos para as verdadeiras necessidades. Se nós não despertamos para essas necessidades que são nossas, individuais, de nós espíritos eternos, que dirá para os outros, para as necessidades dos outros? Todos nós sabemos que a gente precisa de trabalho. O trabalho dignifica o homem, isso é histórico, mas o trabalho faz com que nós produzamos o progresso geral, tanto social como espiritual, porque quando a gente trabalha, a gente está sendo útil, e quando a gente está sendo útil, a gente ocupa o espaço e produz na sociedade. Então, se nós nos ocuparmos do trabalho, e aí eu vou falar em linhas gerais, por exemplo, na casa espírita, nós estamos passando aqui pelas pessoas que vieram compor com esse rei, e a gente ouviu aqui a questão do doutrinador. Tem um discurso, né? A gente estuda muito a doutrina e vai falando, vai reproduzindo as falas, e na nossa prática nós não conseguimos colocar esse aprendizado. E isso faz muito tempo, porque há mais de 2000 anos o Mestre Jesus já falou isso para nós, quando ele diz que amássemos a Deus sobre todas as coisas, mas ao próximo como a nós mesmos. E até hoje a gente não achou esse elo perdido, que é o amor próprio, porque o nosso amor próprio está vinculado, muitas das vezes, ou a maioria das vezes, em espíritos do nosso nível ainda de entendimento, ao nosso orgulho e à nossa vaidade, que vai nos fazer pensar que somos diferentes uns dos outros. Quando nós desencarnamos, nós não somos diferentes. Nós somos todos espíritos desencarnados buscando atingir o nosso objetivo. Quando nós estamos encarnados, quando a gente olha a humanidade de uma maneira geral, e eu sempre comento com isso, inclusive com os meus filhos, com os alunos, quando a gente olha para um ser humano, um outro ser humano, é tudo igual. Aí a gente vai dizer, não, mas tem cor de diferença de pele, tem cabelo, tem, né? Tem, não tem nada. Quando você vai fazer um exame de sangue, tem as mesmas coisas em todo mundo, e hoje a gente pode ver isso, porque o exame de sangue, né, é bem distribuídozinho, você vai ver tudo que tem lá, o quanto está faltando um negocinho aí que vai dar, por exemplo, a questão da hemoglobina, né, essas coisas aí que altera, das mesmas doenças em todos os seres humanos que tiver essa baixa. Estão provando o tempo inteiro para nós, cientificamente, de que não há diferença nenhuma. A diferença está no comportamento de cada um de nós, nos objetivos que estabelecemos para as nossas existências.
A doutrina espírita está há mais de 160 anos conosco, relembrando tudo que o Cristo vivenciou para nós. Os ensinamentos que nós seguimos são a base de toda a construção da humanidade, porque os mesmos ensinamentos serviram para que fossem criadas as leis. Nós temos o Decálogo, os 10 mandamentos trazidos por Moisés, que também, resumidos pelo Mestre Jesus, significando, e a gente pode entender perfeitamente, os 2 que estão embutidos, né, dentro dos 10, ou que os 10 estejam embutidos, resumidos nesses 2, que também fizeram as nossas leis legais, as leis propriamente ditas legais, o nosso código de leis. Toda a sociedade, ela é mobilizada, ela é gerenciada, administrada por esses códigos. Então, o que nós estamos esperando como espíritos já conhecedores desse movimento? O que nos impede de caminhar na direção do bem sempre, fazendo a diferença, não porque somos melhores, mas porque talvez já recebemos um pouco mais daquilo que muitos dos nossos irmãos ainda não receberam. E nós recebemos por misericórdia divina. Nós temos o Evangelho do Mestre Jesus, nós somos cristãos. Nós temos a doutrina espírita e sabemos da vida eterna, da continuidade da vida. Por que a gente sofre tanto? Porque a vida física tem interrupção. Nós que sabemos da continuidade da vida. Porque nós estamos ainda muito apegados a essa vida. Estamos convivendo aqui com os nossos irmãos desencarnados, mas Deus me livre de desencarnar, né? E os nossos irmãos desencarnados, muitas das vezes, Deus me livre de encarnar no meio desse povo aí agora. Estou até precisando, mas não estou querendo ir para esse grupo que está aí, não. Somos assim. Tantas vezes, né? Somos assim. E aí, em tudo que a gente faz, Jesus ainda fala nesse movimento, lá nesse momento que ele conclui com a fala, deixando que o sábio, ou que essa sabedoria possa nos ensinar a refletir um pouco mais, a diminuir os nossos impulsos. Ele fala que o ódio pode atear muito incêndio de discórdia no mundo, mas esse sábio, ou quem for sábio, levanta a bandeira da paz, mesmo em meio a tanto ódio. Nenhuma teoria de salvação seria realmente valiosa sem o justo benefício aos espíritos que a maldade ou a rebelião desequilibraram. Essa é a fala de Jesus, para concluir esse capítulo lá no livro de Jesus, na lição 15. Se nós não fizermos a diferença entre aquele irmão que precisa, que está com mais dificuldade, para que nós exercitemos o amor, nós assim mesmos seremos tratados. Porque o tempo inteiro nós erramos, o tempo inteiro nós nos enganamos, o tempo inteiro nós estamos necessitados. Todos nós. O limite é exatamente o nosso próximo, porque ele é também um reflexo daquilo que nós temos necessidade. E a responsabilidade que a gente tem como espírita é de lá fora, no nosso dia a dia, no nosso fazer, sermos diferentes nesse tratamento, nesse lidar com as situações, mediar os conflitos já existentes, não promover mais conflitos. Se não estamos bem, temos o recurso da oração e sabemos que ele é grandioso. Se nos destemperamos por um momento, porque somos seres humanos todos iguais, rápido nós podemos voltar ao nosso eixo principal, porque nós temos aí todo o conhecimento dentro da doutrina espírita, de que quando nós vibramos, está lá o nosso coração, e que quando nós pedimos, o próprio Mestre Jesus nos diz que vamos bater e a porta vai se abrir. Então, no nosso socorro, na hora do pedido de socorro, é a oração que nos salva, é o vínculo que a gente cria com o nosso mentor espiritual, com os anjos guardiães, com os protetores.
Porque igual aqueles irmãos, como nós que ainda estamos em muita dificuldade, há muitos irmãos trabalhadores da seara do Mestre Jesus que compõem conosco com toda a disposição de ajudar. E parece que a gente esquece disso. Todo mundo pode esquecer disso, menos nós os espíritas. Nós sabemos que há mentores, que há irmãos, abnegados irmãos trabalhadores da seara do Mestre Jesus, trabalhando conosco dia e noite, incansavelmente, para que nós tenhamos a condição dessa renovação, para que nós façamos a nossa reforma íntima. E a música que o nosso irmão Roque cantou aí, que é facinho ser cristão aí, como é que é, Roque? Aquela falazinha que você coloca, né? Que é fácil, é só ter amor no coração. Eu esqueci o refrãozinho aí da música, mas achei muito bonito, porque assim, parece que é tão fácil. Não, é fácil mesmo. Porque hoje a gente já tem o manual que a gente tem que seguir. A gente já tem o mestre, a gente não está procurando aí nesse sábio. Nós já temos o sábio. O sábio já veio, já fez o que tinha que fazer, mas está conosco, nunca foi a lugar nenhum, se comprometeu. Está aí construindo junto conosco cada etapa da nossa evolução. E ainda traz um monte, né, ainda, de outros espíritos que também já conseguiram evoluir e que se predispõem, a exemplo de Bezerra de Menezes e tantos outros, que não saem dessa atmosfera do planeta, enquanto um de nós ainda estiver enganchado, né, por essas veredas da confusão mental que nós criamos para nós mesmos. Nós fazemos isso de vir à casa espírita, nós fazemos um estudo do Evangelho no lar, mas nós estamos envolvidos o tempo inteiro no pensamento do mundo. No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma parte que fala que nós precisamos ser homens do mundo nesse mundo, mas nós temos o guia para ser o diferencial. A paz, meus irmãos, ela é construída por nós. Pode não parecer, mas ela é construída por nós, por cada um. E a paz começa dentro de nós. Há uma música sobre a paz, né, que fala que a paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza eu sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão. Quando eu faço bem, eu tenho a certeza no meu coração, porque o alívio é imediato. Quando eu me comporto mal, é a mesma coisa. O incômodo vem muito rápido. Então o termômetro está colocado em nós mesmos, porque é na nossa consciência que está registrada a presença divina. É esse o nosso limite, para que nós saibamos o que fazer. Quando Deus nos deu o livre-arbítrio, Ele sabia que nós precisávamos do livre-arbítrio até para decidir estar em paz ou em confusão. Na hora da confusão mental, a gente não sabe fazer nada, ou seja, a gente vira um animal irracional. Mas no momento seguinte, que a gente se debruça sobre o Evangelho, que a gente ouve uma palestra e aí a gente recomenda que nós estejamos melhorando os nossos pensamentos. Hoje a gente tem tanto acesso à informação. Como é que nós estamos usando essa informação? Por que nós ainda insistimos em estar na hora da refeição com a família, ouvindo o que está colocado em todas as redes de TV, em toda a mídia jornalística, que precisa de ganhar o dinheiro dela, mas não à custa do sofrimento? Esse quadro ele pode sempre se modificar dependendo das nossas reações. Por que a gente não fala mais do bem que existe no mundo? Não é nem do que a gente faz, não, porque a gente ainda não consegue fazer o bem. Mas vamos falar do bem que existe no mundo. Vamos encontrar as pessoas que fazem o bem e vamos começar a usá-las como exemplo. Aqui nessa casa tem um grupo que está participando, são os mais jovens aí da mocidade. Eu não tenho conhecimento de ninguém aí mais da minha idade ou mais velho que esteja no grupo, mas pode até ser que tenha. Que às quintas-feiras à noite, eles vão atender os moradores de rua. Mas não é um grupo só que está fazendo isso. Centenas de milhares de pessoas fazem isso no mundo inteiro, de várias formas. E não é porque eles querem ser bons, não.
É porque eles precisam de conviver com essa realidade, para que o nosso coração seja tocado pela necessidade do outro, para que nós estabeleçamos verdadeiramente essa cultura de paz que o Mestre Jesus pediu para nós. Com o que a gente dá o troco de uma coisa ruim que nos é colocada ou nos é feita? Com o bem. Dá a outra face. É isso. Recebeu uma má palavra? Usa o coração e o amor de Deus que há em nós para abençoar. Porque quem precisa de médico são os doentes. E nós somos os doentes da vez. E os médicos que estão vindo, às vezes estão dizendo que nós somos loucos. Mas há um sábio que pode ser médico, que pode ser psicólogo, que é psicólogo, que é médico, que é o cuidador, que é o professor, que é o literata, que é Jesus, e que já veio, e que está aqui conosco nesse momento, e a quem eu agradeço imensamente o dom da vida, e a rica oportunidade de estar aqui neste dia, porque é a Ele que eu devo tudo na minha vida, e a Deus, nosso Pai. Que a paz do Mestre Jesus seja conosco, meus irmãos, hoje e sempre. Graças a Deus.